Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro e o NT Sul já está começando com as principais notícias do dia. Veja os destaques da edição de hoje. Enfermeira cachoeirense faz parto de emergência em Santa Catarina. Ela estava de férias quando socorreu a uma mãe dentro de um carro de aplicativo. Ferreira, o primo que estava junto acompanhando me auxiliou, porque a gente não consegue trabalhar sozinho nem em situações de emergências na enfermagem. Me sinto abençoada, assim, que deu tudo certo para a mãe e para o bebê. O governo do Rio Grande do Sul aumenta repasse de verba para merenda escolar e pães e bolachas devem ser substituídos por comida quente nas escolas estaduais. Estiagem castiga plantações de arroz no Rio Grande do Sul. Nossa equipe foi até o campo ver a dificuldade enfrentada pelos produtores. Sexta-feira, você já sabe, é dia do veterinário Edson Salomão trazer informações sobre o mundo animal. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre um inseto que muitas pessoas odeiam. Outros pesquisadores, principalmente, admiram muito, que são as moscas. Vacinação contra a Covid em Cachoeira do Sul tem faixa etária ampliada novamente. Agora, crianças a partir dos 5 anos, sem comorbidades, já podem se imunizar. E você vai ver também um bate-papo sobre um problema que afeta muitas pessoas: dores na coluna. O que causa isso e o que fazer para evitar o problema? O especialista vai explicar. E você pode participar aqui do NT Sul com a sua mensagem. Mande sua opinião, mande sua foto, seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Ou então comente na nossa live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E a gente abre o NT Sul com uma história incrível. Lá em Santa Catarina, estado vizinho aqui ao Rio Grande do Sul, uma mãe deu à luz dentro de um carro de aplicativo. Ela estava no caminho da maternidade. O melhor dessa história foi uma enfermeira aqui de Cachoeira do Sul, que está passando férias lá, que fez o parto e ainda reanimou o bebê. Nós conversamos com a mãe e também com a enfermeira sobre esse momento inesquecível. Veja na reportagem a alegria e a emoção das duas. Olhando esta mãe toda tranquila já em casa, amamentando o pequeno Pietro de apenas 2 dias, nem parece que ela passou pelo maior desespero da sua vida para tê-lo nos braços. Eu falava para minha prima, eu não vou conseguir chegar na maternidade, eu não vou, ela não, aguenta mais um pouco. Aí eu pedi para ela tirar minha calcinha e o Pietro veio. Dentro do carro. Dentro do carro. A Fernanda foi o anjo que saiu de Cachoeira do Sul, onde mora e trabalha, para tirar férias em Florianópolis, cidade da Tainá. Na verdade, eu botei a mão e eu achei que era a cabeça. Daí minha prima não estava deixando eu olhar para mim não ficar assustada, né? Aí quando ela viu, ele já estava com o pé para fora. Aí ele ficou com a cabeça trancada. Aí foi da onde a Fernanda veio e ajudou a gente a tirar ele. Pietro Henrique Albino Palma nasceu dia 1º de fevereiro de 2022, em plena Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, Santa Catarina, pesando 3,380 kg e medindo 52 centímetros. Sua parteira foi a cachoeirense Fernanda Quevedo Alves. A enfermeira, que tem 15 anos de carreira, disse que colocou em prática toda a experiência dos 7 anos de atuação na UTI neonatal do Hospital de Caridade e Beneficência. Agora, ela vai compartilhar esta experiência inesquecível na sala de aula para os alunos do curso de enfermagem da UBRA. Na terça-feira de manhã, fazendo uma caminhada na Beira-Mar Norte, vi que um carro adentrou os canteiros da Beira-Mar Norte. E aí eu comentei com meu namorado, vamos lá ajudar, porque eu acho que tem alguém passando mal e não estão conseguindo tirar do carro. Quando eu cheguei no carro, era uma moça, em trabalho de parto, né, em período expulsivo, como a gente fala na área da saúde, já com as pernas do bebê para fora, o que já é difícil, porque era um bebê pélvico podálico, né, o bebezinho primeiro nasce a cabeça, nesse estava ao contrário, estava as perninhas para fora. Então eu tive aqueles segundos que tu pensa, e agora eu tenho que fazer alguma coisa, né?
Primeira coisa eu pensei, tem luvas? Falei para o Uber, né, que ela estava num motorista de aplicativo Uber no carro, e aí ela disse não. Eu estava de top, tirei minha camiseta e tentei auxiliando nas manobras para o nascimento do bebê. Ela gritava muito, estava desesperada, queria que ajudasse, muita dor, quase desmaiando, sem forças. Então eu pedi para o primo me ajudar um pouco nas manobras, para ajudar ela a fazer força. E teve o nascimento do bebê. Quando o bebezinho saiu, ele não chorou, estava branquinho, não tinha estímulo de choro, de movimento. Então eu tive que auxiliar nas manobras, né, de estímulo tátil, que a gente tenta primeiro, não tinha como verificar a frequência cardíaca dele. Então mesmo com estímulo tátil ele não chorou. Eu iniciei as compressões cardíacas e pedi para o primo da mãe me auxiliar para fazer a respiração boca a boca no bebê. E o meu pensamento era, meu Deus, chega os bombeiros, chega o SAMU, essa criança não vai responder, né, de desespero também, mas na hora a gente não tem muito tempo para pensar. Quando ele chorou, né, e deu o primeiro suspiro, foi uma emoção muito grande. Logo que ele deu o primeiro choro mais forte, os bombeiros já estavam chegando, então, para levar a mãe e o bebê para o hospital. Quero agradecer ela por ter salvado a vida do meu filho e a minha também, porque eu também podia ter acontecido alguma coisa comigo, né? Espero que Deus abençoe ela e que tudo dê certo na vida dela. Assim, são segundos mentais, assim, na nossa cabeça que a gente costuma pensar e agir. E eu acho importante ressaltar, né, que na nossa profissão, a enfermagem não tem habilitação para fazer esse tipo de parto, né, pélvico, podálico, mas uma situação de emergência, assim, eu não tinha como não fazer nada, né, tinha que auxiliar aquela mãe e o bebê. Fico muito feliz dessa repercussão também e de ter tido um final feliz que a gente possa compartilhar essa experiência, né? E uma situação que eu vou lembrar sempre, assim, vou ter muito para contar para os alunos, eu falei para eles até quando chegar aí, né? Porque é uma situação que tinha tudo para dar errado, para ser muito triste, uma tragédia, né? E graças a Deus eu fico muito feliz. Me sinto abençoada, assim, que deu tudo certo para a mãe e para o bebê. Quando que tu volta em Cachoeira? Porque eu preciso te contar que eu tô com 10 semanas, então eu te quero perto, viu? Segunda-feira já tô aí. Ufa! Viu? Coisa boa. Agora eu tô mais tranquila. Eu brinquei aqui na redação, eu disse, eu quero ela aqui em Cachoeira. Pode deixar. Quanta história em uma reportagem só, né? Primeiramente, parabéns a esta mamãe, ao pequeno Pietro, que estava bem apressado, chegou, que bom que a Fernanda estava ali também, deu todo esse suporte. Parabéns aí aos envolvidos, né? Vida longa ao Pietro, felicidade a esta família lá em Santa Catarina. E essa revelação no fim da reportagem aqui da Gabriela Belo. Gabriela Belo também está grávida, grande abraço para ela, nossa torcida por ela, pelo Márcio também, que tudo dê certo e estaremos também por aqui acompanhando e torcendo. Bom, já quero convidar você que está em casa a mandar o seu recadinho para a gente, a fazer parte do nosso jornalismo aqui da TV Novo Tempo. Pode ser nesta sexta-feira, pode ser na quinta, na segunda, na terça, não interessa, a qualquer dia você tem vez e voz aqui no Telejornal NT Sul. Daniel, quero participar hoje, quero fazer um comentário aí ou sugerir um assunto para vocês. Então corre aí, pegue o seu celular, mande a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, 51997697129. Pode mandar áudio, foto, vídeo ou simplesmente o seu texto. E ainda, claro, dá para você participar nas nossas transmissões ao vivo nas redes sociais, Facebook e YouTube. No Face, facebook.com/TV Cachoeira e lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estou esperando o seu recadinho. Na segunda quinzena de fevereiro, começa oficialmente a colheita do arroz. O período geralmente é de expectativa para o setor produtivo, mas hoje é de apreensão e incerteza. A estiagem prolongada e altas temperaturas têm castigado as plantações. Essas fotos são registros de técnicos do IRGA, Instituto Rio-Grandense do Arroz. Essa mostra pés de arroz semeados no mesmo dia com o mesmo manejo, só que o menor ficou sem água durante seu desenvolvimento.
Os demais registros são de lavouras de Cachoeira do Sul e de municípios vizinhos, castigados pelas altas temperaturas e pouca chuva. Nós vamos falar um pouquinho agora com a Lidiane. Ela é técnica aurizícola do IRGA, lotada na vizinha cidade de Candelária. Mas também oferece assistência a alguns produtores aqui de Cachoeira do Sul e sabe da situação na região. Como é que estava ali, Lidiane? Candelária, Cachoeira, região, qual é a situação agora? Agora, depois das chuvas, deu uma amenizada, mas as perdas existem, são perdas bem significativas, porque atingiu a lavoura bem no período reprodutivo do arroz. Então, a gente não pode estimar ainda números de perdas, né, somente na colheita, mas sabe-se que vão ser bem significativas. Aqui na região, que tem o Jacuí, na região do Jacuí não é tão atingido, mas onde são os rios menores, arroio, o prejuízo é bem grande. E na nossa região, tipo Novo Cabrais, Cerro Branco, lá as lavouras foram mais afetadas, porque é Rio Botucaraí que secou, não correu, Rio Pardo secou. Então tinha lavouras assim que tu conseguia colocar fogo, como se diz, palha seca, chão rachado, estava bem feia a situação. Andando por aqui à primeira vista, olhando para essa lavoura, a gente tem a impressão de que está tudo normal, está tudo bem. Só que chegando bem mais perto, a gente percebe os efeitos da prolongada estiagem, da pouca água e do excesso de calor para a época. Eu apanhei aqui 2 cachinhos de arroz da mesma lavoura, um escurecido, já com os grãos com desenvolvimento comprometido, mas tem também o mais verdinho. Esse sim ainda tem possibilidade de desenvolvimento até o final do seu ciclo. A lavoura é do Micael. Ele é natural de Santa Catarina e há 3 anos produz em Cachoeira do Sul, na região do Botucaraí. Região que, mesmo afetada pela estiagem, tem registrado nas últimas semanas algumas precipitações de chuva. Apesar disso, o Micael lamenta e afirma que a lavoura de 200 hectares de arroz precisa de muito mais água para que a produtividade não seja tão afetada. Hoje estou com a lavoura completa d'água, mas a perca já é certa, né? Ficou muitos dias no período aí de floração sem água. Aí pegou uma fase de calor também, enchimento de grão. A perca a gente sabe que vai ser certa. Aqui ainda conseguiu, semana passada caiu umas 2 chuvas, ajudou bastante. Mas tem muito lugar aí que não choveu nada. A gente acha que a gente tá ruim, mas tem um lugar muito pior ainda. Tu tens aqui o arroz em vários estágios, né? Sim, tem umas qualidades, umas variedades um pouco mais longas, um pouco mais rápidas. Tem arroz florescendo, tem arroz novo ainda em fase de emborrachamento. Então, às vezes a gente consegue escapar algum se salva nesse período ainda, mas uma grande parte já está bem condenada. O Micael ainda vive na incerteza de quanto terá de prejuízo na lavoura. Mas já há discussões sobre a avaliação da situação dos cerca de 25 mil hectares plantados no município. Na última semana, o Comitê da Safra 2021-2022 de Cachoeira do Sul discutiu dados do decreto de emergência de 11 de janeiro que já davam conta de 10% de prejuízo na lavoura de arroz, R$ 22.599.360. A situação atualizada, com prejuízo estimado em cerca de 80 milhões de reais, já permite projeções de até 30% de perdas. A abertura oficial da colheita do arroz 2022 será em Capão do Leão dias 16 e 18 deste mês. Por parte da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a projeção de perdas nas lavouras deve ser entre 7% e 10%. O índice se baseia em levantamento realizado em 60% dos municípios produtores de arroz, onde há muitos prejudicados pela seca e outros até com aumento de produtividade e sem escassez hídrica. Aqui na região central do estado, onde a estiagem predomina, a percepção da Lidiane, técnica do IRGA, junto aos produtores, é de desolação e até mesmo redirecionamento na produção. Cachoeira já tem bastante soja, né? Bastante soja. Na minha região, Candelária e Cerro Branco está em passos lentos, agora que está se iniciando. Mas para a próxima safra vai ser bastante. O milho vai começar a entrar em várzea também. O pessoal vai diversificar bastante. Até por essa questão de água mesmo, né? São 3 safras já vindo sofrendo com falta d'água e a próxima, se tem previsão já de ser laninha de novo, e se for assim, vai diminuir bastante
a área de arroz. Os produtores já estão migrando para outras culturas. Fala-se em ir para soja, milho, tudo na várzea eles vão diversificar, sim. A 13ª abertura oficial da colheita da uva ocorreu nesta quinta-feira na Vinícola de Mori, na comunidade de São Luís da Sexta Légua, em Caxias do Sul. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior participou do evento, inclusive colhendo alguns cachos. Caxias tem como um dos principais cultivos a uva, com 70 mil toneladas colhidas por ano, em quase 4 mil hectares de área plantada. E olha, atenção, porque amanhã segue o trabalho de corte de 6 árvores no entorno do ginásio Derlizão, aqui em Cachoeira do Sul. A força-tarefa montada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente envolve parceria com o 3º Batalhão de Engenharia de Combate e a RGE. A remoção de 2 tipuanas e 4 pinheiros é feita por causa das condições precárias das árvores e por elas estarem em contato direto com a rede elétrica. E aí oferecem risco de acidentes, né? O trânsito nas ruas Riachuelo, Ramiro Barcelos e General Osório, próximo ao Derlizão, deve ser evitado. Em função do trabalho e por segurança, sábado entre meio-dia e 5 horas da tarde, vai ter o desligamento da rede elétrica na região e nesse entorno aí, portanto, do ginásio Derlizão. O Banco Central informou ontem que houve vazamento de dados do Pix. O vazamento foi de dados cadastrais de clientes da instituição financeira Logbank Soluções em Pagamentos S.A. 2.112 chaves Pix com nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta foram vazadas. Este foi o 3º problema deste tipo desde que o início das operações do Pix. O Banco Central informou ainda que as pessoas que tiveram os dados vazados não vão ser notificadas, aliás, vão ser notificadas exclusivamente por meio do aplicativo da instituição de relacionamento. Então, atenção, nem o Banco Central e nem as instituições participantes vão usar quaisquer outros meios de comunicação, como chamadas telefônicas, SMS, e-mail ou aplicativos de mensagem, tipo WhatsApp, por exemplo. Fique atento a isso para não cair em golpes. Bom, e toda sexta-feira a gente fala sobre o mundo animal aqui no NT Sul. O Edson Salomão traz curiosidades, informações importantes sobre bichos, aqueles muito queridos, né, para a maioria das pessoas, mas tem uns que não são assim tão queridinhos. Hoje ele fala sobre as moscas. As moscas são seres fantásticos, são seres dotados de um par de vistas enormes que tem 4.000 sensores em cada uma, localizada muito perto do cérebro, e por isso que muita gente não consegue matar uma mosca. Elas chegam, vão dar um tapa, vão pegar um jornal, elas são muito ágeis, porque elas enxergam num ângulo de 360 graus. E elas nos enxergam em câmera lenta, segundo os pesquisadores. Então, quando tu levantar para dar um tapa, ela já está se preparando para saber qual é o lado que ela vai voar, por isso que muitas pessoas não conseguem matar uma mosca. Mas voltando à solicitação da Luana Oliveira, que ela comenta que tem uma infestação muito grande de mosca e ela mora no interior. Então, se tratando de mosca na zona rural, eu lembro que a mais temida delas é a que causa a bicheira, né? Que causa, ela põe ovos em torno de feridas e tem animais que ficam mutilados, né? E pode levar até à morte, porque eles se alimentam de matéria orgânica e vão pegando essa carne necrosada da ferida e vão abrindo túneis e pode até matar, levar à morte. Então essa mosca é muito prejudicial. Eu lembro que a mosca ela se reproduz na matéria orgânica. Então possivelmente ali perto ou tem uma criação de cavalos, né, estrebarias, galinheiros, chiqueiros. Se as pessoas colocarem diretamente as fezes no meio ambiente para fazerem adubo, vai haver uma grande infestação de moscas. Teve uma época, quando eu trabalhava na 8ª Coordenadoria de Saúde, que eu fui numa propriedade rural, que o proprietário me mostrou meio saco desses grandes, assim, com moscas que ele matou assim numa manhã.
passou veneno, era muita mosca. E nós fomos investigar e era um fazendeiro que trabalha com fumo e ele conseguia esses resíduos do fumo, o melaço, e colocava na terra. Então se tornou um excelente meio, dando condições para que as moscas se reproduzissem nesse meio, né? Adubado com esse produto. Então parece que lá perto dessa propriedade da Luana, onde ela mora, tem um aviário. Então aí está o problema. As fezes dessas aves têm que ir para um digestor, para uma, chamo também estrumeira, né, em que vai fermentar, né, e com isso não mata até os ovos e as larvas das moscas, que na sua vida elas podem colocar em torno de 2.000 ovos, elas vivem de 15 a 30 dias e são seres assim que se alimentam de matéria orgânica, comem fezes, sentam em feridas. Então por isso que a gente tem que ter cuidado nas nossas residências, porque o sistema de alimentação da mosca, ela regurgita o suco gástrico em cima, onde ela vai se alimentar, depois com o aparelho bucal ela consegue sugar aquele suco gástrico com o alimento. Muitas pessoas perguntam por que elas estão sempre se lambendo, limpando as patinhas. Pode notar, a mosca está sempre limpando as patinhas. É porque, né, pelas patinhas elas conseguem identificar o odor e o sabor dos seus alimentos. Nós temos também uma mosca que é muito importante na natureza, que ela se alimenta de néctar e faz o mesmo papel das abelhas, polinizando as flores, né, para fazer que nós tenhamos os frutos. Então tem moscas de grande importância. E mesmo essas moscas que eu comento, que muita gente tem repulsa, né, elas também têm um papel importante na natureza, porque elas ajudam a limpar esses detritos que ficam, principalmente animais mortos. As larvas vão digerindo e vão se alimentando dessa carne de animais mortos. Então, pessoal, vamos colaborar com os vizinhos. Quem tem esses animais, faça uma estrumeira, coloque, deixe o lixo bem tapado, né, para evitar que no verão, principalmente, elas estão em grande atividade reprodutiva. Então, nesse local, eu peço para que as pessoas que têm esses animais, cavalos, galinhas, que coloquem no lugar apropriado para que não haja a proliferação das moscas, que vai trazer um prejuízo para toda uma vizinhança. Até a próxima. Aí estão dicas importantes do quadro Vida Animal com o Dr. Edson Salomão, para a gente vencer aí as moscas, esse cuidado, essa conscientização que a gente precisa ter, manter tudo em ordem, tudo limpo, né, no entorno da casa da gente, para evitar que as moscas sejam aí atraídas. E como é ruim quando elas chegam, ainda mais nesse período de calorão, como a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Bom, nós vamos ver os recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Muito obrigado a você que já interagiu com a gente, já mandou sua foto, seu vídeo, seu áudio pra gente. O WhatsApp é o 51997697129. Para você que não interagiu ainda, esse é o número, tá destacado aí na tela. Salve no seu celular para você falar com a nossa produção ou para interagir ao vivo na hora do nosso telejornal. Claro que dá para participar por outros meios também. Tem o Facebook e o YouTube. youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo e o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, aqui no Facebook está com a gente a Isabel Cristina Machado, mandando boa tarde para a gente. Boa tarde, Isabel. Obrigado pela companhia nesta sexta-feira. A Neida Silva, boa tarde, amigos. Chuvinha abençoada, uma abençoada tarde de sexta-feira para todos. Muito obrigado, Neida, pela sua participação. Que bom, né, que a chuva está voltando e trazendo aí esperanças para toda a nossa região central aqui do Rio Grande do Sul. Mas tem previsão para todo o estado, daqui a pouquinho a gente vai ver, inclusive, esses detalhes na previsão do tempo aqui do NT Sul. A Berenice Casper também está com a gente, diretamente lá de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Berenice, boa tarde para você, obrigado pela companhia.
A Rosa Oliveira está com a gente lá de Santa Catarina, ela está morando em Biguaçu, Santa Catarina, e sempre de olho nas notícias aqui de Cachoeira do Sul. Grande abraço para a Rosa, para os amigos que nos acompanham à distância também, em outras localidades, seja aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, ou até mesmo em outros estados. Aí tem aqueles que acompanham pelas redes sociais, ou que acompanham onde tem o sinal aberto da Novo Tempo e que também tem a transmissão do telejornal NT Sul. Obrigado a todos de coração pelo carinho e pelas interações. Vamos para a tela? Tem recados aqui do WhatsApp. O Gilcemar Menezes está com a gente. Na US4, no antigo Centro Social Urbano, quando as pessoas vão retirar ficha para atendimento, não tem banheiro disponível. Será que alguém pode explicar o motivo de um posto não oferecer isso? Tá aí o questionamento do Gilcemar Menezes. Vamos verificar, viu, Gilcemar? Obrigado aí pelo alerta, pela mensagem importante. Isso é o mínimo, né? Se você vai buscar o atendimento, marcar uma ficha, enfim, é necessário que tenha aí esse serviço tão básico para quem é ser humano, né? Obrigado aí pela mensagem. Quem mais? Marília Freitas manda mensagem pra gente. Vamos ouvir aqui o recadinho. Boa tarde, o meu nome é Conrado Setamilha. A minha mãe, eu tô nas vacinas do Covid. Olha aí, é o Conrado, então, que manda mensagem pra gente. O Conrado tá celebrando aqui que fez a vacina da Covid. Eu acho que a gente tem foto aqui. Tá aí o Conrado com camiseta do time do coração, a enfermeira ali do lado, né? Corajoso Conrado, já fez a sua vacina. É isso, grande abraço Conrado, abraço para Marília, para todos os amigos aí e obrigado por compartilhar este momento de coragem e de cidadania, né? De cuidar da saúde e de cuidar de toda a sociedade. Que legal. Temos mais? O Jair Luiz Faller, de Cachoeira do Sul. Minha esposa e eu positivamos para o Covid através de teste farmacêutico e fomos informados que seríamos contatados ou receberíamos a visita de um agente de saúde. Mas nada disso aconteceu, diz aqui o Jair Luiz Faller. Jair, obrigado, viu, pela participação com a gente. Inclusive tem um WhatsApp, um número de telefone de uma central de regulação aqui da Prefeitura. Daqui a pouquinho eu destaco esse número para você, tá bem? Daqui a pouquinho a gente traz esse número, que é um número importante para que as pessoas que tiverem alguma dúvida, precisarem de algum atendimento igual ao que você está precisando, podem recorrer nessas situações, tá bem? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência por aqui. No próximo bloco, o governo do Rio Grande do Sul aumenta a repasse de verba para merenda escolar e pães e bolachas devem ser substituídos por comida quente nas escolas estaduais. Você vai ver também um bate-papo sobre um problema que afeta muitas pessoas, dores na coluna. O que causa isso e o que fazer para evitar o problema? O especialista vai explicar. E ainda, vacinação contra a Covid em Cachoeira do Sul tem faixa etária ampliada novamente. Agora, crianças a partir dos 5 anos, sem comorbidades, já podem se imunizar. É na volta do intervalo. Continue com a gente. Meio-dia e 33, o NT Sul já está de volta ao vivo nesta tarde de sexta-feira. Obrigado a você pela companhia com a gente em mais um dia, finalizando já essa semana. E aí, choveu aí? A gente vai falar agora do tempo, que segue sendo de chuva hoje aqui em Cachoeira do Sul. No fim de semana tem um pouco de chuva, mas também tempo firme. Vamos ver os detalhes na previsão. Sexta-feira, as temperaturas voltam a ficar amenas em Cachoeira do Sul e deve ter mais chuva conforme o clima-tempo, que segue prevendo um volume aproximado de 30 milímetros. Temperatura mínima 25 e máxima 28 graus. Sábado vai ter sol entre algumas nuvens com possibilidade de chuva à tarde, mínima 23 e máxima 31 graus. Domingo o tempo volta a ficar firme com predomínio de sol e com temperaturas de verão, mas sem as altíssimas temperaturas já registradas, mínima 21 e máxima 30 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Uma área de baixa pressão atmosférica provoca chuva em todo o Rio Grande do Sul hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco de temporais com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora nas áreas destacadas em laranja no mapa e que cobrem praticamente todo o território gaúcho. Nessas localidades pode ter transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. Confira as temperaturas máximas para o estado. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 30 graus.
Na região norte do estado, em Passo Fundo, 26 graus. Na região central, em Santa Maria, 28 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, também 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. A sede do CIPROM sediou quinta-feira à noite a segunda mini-conferência de saúde mental de Cachoeira do Sul. A promoção do Conselho Municipal de Saúde visa firmar uma base de demandas da comunidade para discussões na terceira Conferência Municipal de Saúde Mental, que será realizada dias 8 e 9 de março. As prioridades locais serão levadas e defendidas nas conferências estadual, que deve ocorrer em abril, e posteriormente na Conferência Nacional. Gente, e mais uma vez, Cachoeira do Sul teve mais de 200 casos confirmados de coronavírus em 24 horas. Conforme o boletim de ontem da Secretaria Municipal da Saúde, foram 202 novos casos. Além disso, Cachoeira tem mais 42 suspeitos e outros 19 foram descartados. E mais 180 estão recuperados da Covid-19. Com isso, o município chega a 15.746 casos confirmados e 204 estão como suspeitos. 15.135 já foram descartados e 14.668 estão recuperados. 216 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos são 862. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 9 pacientes internados na área Covid. 5 estão na UTI e 4 na enfermaria. Os testes para a detecção de Covid na rede pública de Cachoeira do Sul, neste final de semana, continuam sendo realizados no prédio da Universidade Aberta do Brasil. O local foi mantido por conta da demanda e também para tentar desafogar a UPA. O atendimento no sábado e no domingo é das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Nos outros dias da semana, inclusive hoje, o atendimento vai até às 8 horas da noite. A Secretaria Municipal da Saúde pede que os pacientes acessem o prédio da UAB pela Rua Davi Barcelos. A entrada principal pela Rua Júlio de Castilhos é reservada para as pessoas com dificuldades de locomoção e que precisam usar o elevador. E atenção, pais e responsáveis, porque ampliou a faixa etária das crianças que podem se vacinar contra a Covid aqui em Cachoeira do Sul. Isso mesmo. Uma boa notícia, né? Logo hoje, que o atendimento em 3 postos é exclusivo para os pequenos durante todo o dia. Agora, crianças a partir dos 5 anos, sem comorbidades, podem receber a vacina. Então, vamos aqui relembrar. Hoje, a US1, o S4 e o S14 estão vacinando apenas crianças contra a Covid. Agora à tarde, as unidades funcionam de 1 até às 6 horas. E é importante frisar aqui que a partir de segunda-feira, a vacinação de crianças volta a ser só à tarde. Hoje é o dia inteiro. A partir de segunda-feira, portanto, só à tarde. A aplicação das doses de manhã foi só hoje mesmo, reforçando que é preciso apresentar os documentos de identificação da criança e também do responsável na hora da aplicação lá no posto de saúde. Bom, é a hora da gente já ver mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, e ficamos muito felizes ao receber as mensagens de você que está em casa assistindo e fazendo parte aqui do nosso jornalismo. Bom, eu vou começar aqui esse bloco de interatividade respondendo a pergunta que eu deixei em aberto antes, no nosso primeiro bloco de interações. O telespectador questionou a questão de falta de contato da central de monitoramento da Covid, que ele ficou aguardando contato. Então, já vou trazer aqui esse número de WhatsApp, a que a população pode recorrer em alguma dúvida, no caso de estar aguardando o resultado. Está na tela já aí o número do WhatsApp, então. É o 51992127886. Então, se você tem alguma dúvida, ficou aguardando uma resposta aí, foi atendido na UPA, não teve retorno, esse é o WhatsApp, tá? 51992127886. Isso para quem está aqui em Cachoeira do Sul. Bom, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Ricardo. Ontem eu estava no mercado, encontrei o Ricardo, ele falou, olha, gosto muito de assistir ao telejornal, chego em casa, acompanho o jornal, aí lá por 12h40 eu tenho que dar minha cesteada, mas ele está sempre de olho na telinha com a gente. Ricardo, grande abraço para você, obrigado pela companhia e um abraço aí para toda a família, viu? Vamos ver mais recadinhos que estão chegando pra gente aqui no Face? Olha aqui, ó, William Barreto, parabéns, Prof. Gabi, diz ele, que Deus abençoe você e seu baby. O William está fazendo referência aqui a Gabriela Belo, nossa repórter.
que quando contou a história incrível daquela mãe que foi socorrida dentro do carro de aplicativo por uma enfermeira aqui de Cachoeira do Sul, deu à luz no carro. A Gabi já aproveitou, contou a história e revelou que está também esperando o seu bebê. Que legal, né? Tá aí o William então mandando a sua mensagem aqui para a Gabi. Obrigado, William. Tudo de bom para você. A Rosa Maria Oliveira também está mandando boa tarde. Serinei Luiz está com a gente, moro na rua José Ferreira Neves, peço por socorro, tem um poste de luz que desde o ano passado não colocaram a luz, tá? Então na escuridão. Obrigado, Serinei, pela mensagem. Alô, setor de iluminação de Cachoeira do Sul. Vamos para a tela, recados aqui do nosso WhatsApp chegando. A Josiane, precisamos divulgar que no posto de saúde do bairro Promorar não tem profissional para aplicar as vacinas. A titular está de férias e não encaminharam ninguém para substituir. Alerta aqui a Josiane. Josiane, muito obrigado pela informação, né? É necessário que, nesses casos, o posto não deixe de aplicar as doses porque alguém está de férias, né? Obrigado aí pela mensagem. Quem mais? Uma pessoa que pede para não se identificar diz aqui o seguinte: estabelecimento com lotação de mais de 100% e nada de fiscalização em Cachoeira do Sul. Tantos casos novos de coronavírus e a população não se conscientiza. E aí uma foto que chegou pra gente, a nossa produção já apurou aqui a veracidade, tem aí um número grande de pessoas, como a gente pode ver, boa parte delas sem máscaras, né? Então é preciso que isso seja verificado pelo setor de fiscalização. Tem vídeo aí também dessa situação, né? Do povo pulando, aglomerado. E máscara, minha gente, nem sinal, nem para remédio. Então é importante esse apelo para que a população se conscientize. A gente precisa continuar usando esses itens básicos para a gente vencer a pandemia. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. O governo do Rio Grande do Sul lançou ontem o programa Merenda Melhor. A iniciativa aumenta em 166% o repasse na verba destinada para a alimentação dos estudantes da rede estadual. Com isso, pães e bolachas devem ser substituídos por comida quente todos os dias da semana. A parceria do governo do estado com o Programa Nacional de Alimentação Escolar oferecia 66 centavos de refeição por aluno. A partir desse ano, o valor aumenta para R$ 1,16. Se antes o investimento entre repasses do estado e do PENAI era de 135 milhões, agora as escolas receberão 215 milhões. O lado positivo é a substituição de pães e bolachas por comida quente todos os dias. Escolas localizadas em ambientes mais vulneráveis vão ter cardápio com 2 refeições por turno. O programa Merenda Melhor foi lançado em Porto Alegre, na Escola Estadual Santa Rosa. Leite comemora mais um avanço na educação do estado. E um dos pontos que a gente identificou na educação, além da tecnologia que a gente está investindo, do transporte escolar, do repasse de recursos que a gente está fazendo extraordinário para as escolas poderem qualificar os seus espaços, é a da merenda, que é um ponto fundamental para melhorar o aprendizado. A criança precisa estar bem nutrida e a gente sabe das diferenças que a gente tem de realidades sociais, econômicas, das famílias que têm seus filhos na escola pública. O Brasil está passando por um momento difícil. O preço, o repasse do governo federal está congelado desde 2017, no momento em que as crianças precisam dessa alimentação. Então, é um programa do governo do estado que vem atender as demandas nutricionais, educacionais, sociais, num momento extremamente importante. O aumento foi de 166% no repasse do estado. Isso não é simples, não é corriqueiro, não cai do céu, então as escolas agora têm que fazer o melhor uso desse aumento. 30% desse recurso será adquirido junto à agricultura familiar, incentivando o desenvolvimento econômico e sustentável de pequenos produtores. A ideia do governo é ampliar os investimentos na educação, melhorando estruturalmente cada instituição de ensino. E olha, o nosso próximo conteúdo aqui, eu acho que muita gente vai se identificar. Você que está nos acompanhando aí de casa, sofre de dor na coluna, dor nas costas? Pois você não está sozinho, porque esta é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, alerta que 80% da população já teve ou vai ter esse problema. Este é o tema da entrevista de hoje.
A repórter Gabriela Belo, que está voltando aqui à programação, conversou com um médico que, inclusive, explicou que mudanças simples na rotina podem evitar as tão temidas dores nas costas. Mais uma vez, boa tarde, Gabi. Daniel, uma boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o NT Sul de hoje. Então, estou aqui hoje para falar sobre essa questão aí dos problemas de coluna, que foram a segunda maior doença, né, aí por conta de afastamentos dos trabalhadores brasileiros no ano de 2021. Tá comigo aqui já o Dr. Alexandre Borba, ele que é presidente do Comitê de Coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional do Rio Grande do Sul. Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo ao NT Sul e obrigada aí por aceitar o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Ficamos à disposição aí para os esclarecimentos. Doutor, começo perguntando, problemas de coluna, mas que tipo de problema? Pois é, existem diversos tipos de coluna que podem ser causas de afastamento laboral. Desde os desgastes mais simples da coluna, como a discopatia, que é o desgaste do disco, um pouco de artrose entre o encaixe de uma vértebra e outra, que a gente chama de artrose facetária, até situações mais graves, como a hérnia de disco, por exemplo. E aí esses problemas de saúde geralmente causados pelo próprio trabalho, excesso de trabalho ou não? Isso é uma questão que é muito difícil assim da gente estabelecer essa relação direta, porque existem pessoas, na verdade, o principal fator que faz a pessoa ter um processo degenerativo na coluna são as questões genéticas. Então, assim, existem pessoas, por exemplo, que trabalham com atividades como informática e desenvolvem problemas de coluna. Por outro lado, existem pessoas que trabalham em atividade braçal, trabalhador de construção civil, por exemplo, que também desenvolvem problema. Então, não existe necessariamente uma relação direta com a função trabalhada com o grau de desgaste de problema lombar. Essa relação, a origem do problema, o principal, na verdade, é a predisposição genética que cada pessoa tem, evidentemente que, somado a maus cuidados no dia a dia, sobrepeso é um deles, o fumo é outro, o sedentarismo é outro, e dependendo de alguma atividade que pode ajudar a acelerar um pouco o processo, como atividades com mais força, com trepidação principalmente, realmente pode acelerar, mas a gente estabelecer uma relação causa-efeito direto com a atividade laboral é muito difícil porque a causa do problema é multifatorial. O doutor está aqui participando do NT Sul também com o objetivo de fazer com que esse número tão alto, né, ao todo aí, número de afastamentos por este problema de saúde foram 88.222. Perdeu apenas para os casos de Covid, né, nenhuma surpresa que é o primeiro colocado, 98.787. Então, a grande novidade é o quê? Dos, aí se podemos dizer, né, possíveis tratamentos que poderiam ser feitos pelas pessoas é a questão da correção da postura, que seria aí diminuir o número de casos. Sem dúvida. A ergonomia na atividade laboral, que é uma coisa que cada vez se fala mais, a ergonomia é a gente ter uma situação adequada. Então, por exemplo, uma cadeira adequada para quem trabalha em computador, que mantenha a coluna toda apoiada, inclusive com o encosto acima para a cabeça, manter as pernas numa flexão de 90 graus, manter, por exemplo, o computador na altura dos olhos quando vai trabalhar com o computador, o teclado também na altura dos cotovelos, de maneira que não fique com os ombros elevados, que gera uma contratura muscular muito intensa. São coisas bastante importantes em termos de adaptação da atividade laboral a evitar problemas de coluna. Mas o principal é a conscientização de cada pessoa desses cuidados no dia a dia. Então, manter um peso adequado, evitar o sobrepeso, não fumar, que é um fator que agride demais a coluna, fazer uma atividade física bem feita e adequada com um profissional da educação física ou até com um fisioterapeuta, como, por exemplo, o Pilates.
todo esse somatório de atividades, sem dúvida nenhuma, diminuiria muito esses dados alarmantes que tu comentaste. A gente falou da questão aí da má postura e também tem a orientação de profissionais sobre a questão de alongamentos, porque são muitas horas sentado. Ficam sentadas aí a maioria das pessoas, né, dos trabalhadores. E aí, então, não tem que ficar sentado da hora que chega até a hora que sai, né? Tem que fazer alguns alongamentos ao longo da rotina de trabalho. Exatamente. A posição sentada é a posição que a gente põe mais carga no disco intervertebral, inclusive mais do que em pé. Então, ficar muito tempo sentado é muito ruim para a coluna. O que eu sempre recomendo para os meus pacientes é que não fiquem mais de 1 hora, 1h30 na posição sentada, porque é a posição que a gente põe mais carga no disco intervertebral. Então, após 1 hora, 1h30 de atividade sentada, levanta um pouco, caminha, faz algum alongamento, e a importância dessa pessoa já ter uma noção disso, passada pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, né? Não querer fazer alongamentos que viu na internet, ou atividade física também que viu em algum site, coisa assim, sem orientação do profissional. Se a pessoa já tem uma noção do movimento, já tem uma base da atividade, com certeza ela vai saber fazer essa prevenção quando fizer esse intervalo de 1 hora, 1h30 para cada tipo de ficar muito tempo sentado. E quando sentir dor, jamais se automedicar, né? Procurar um médico. Ainda mais com essas questões da pandemia, né? Do Covid. Existiu aí uma grande polêmica sobre algumas medicações, então a gente sabe que algumas medicações que parecem muitas vezes inofensivas, quando feitas com automedicação, sem saber a posologia adequada, né, que a quantidade de miligramas que pode ser tomado e o intervalo entre as medicações, com certeza pode dar bastante problema. Para vocês terem uma ideia, um dos principais problemas de saúde relacionada à automedicação, especificamente na questão dor de coluna, são problemas gástricos, sangramento gástrico por úlceras causada por excesso de anti-inflamatórios. Nos Estados Unidos existe um grande problema devido ao uso exagerado do paracetamol, Tilenol, que é tão famoso, Dórico, né, que são os nomes comerciais que geralmente o pessoal conhece mais, que são medicações que aí, em vez do estômago agridem mais o fígado. Então a automedicação é um passo para encontrar problemas ali na frente. Sem falar que não resolve o problema, né? A dor volta porque não teve cura. Não adianta ficar tomando remédio para dor e não fazer uma avaliação, não mudar a sua rotina de vida, né? Não vencer o sedentarismo. E as coisas estão interligadas. A pessoa que está sedentária geralmente acaba se alimentando mal, acaba ganhando peso. Por estar sedentária, a musculatura ela perde o seu tônus muscular que deveria ter, consequentemente a postura fica mais inadequada, e aí a situação vai virando uma bola de neve. E além disso, né, em relação especificamente à questão dos afastamentos que tu comentaste no início, coluna especificamente, existe uma subjetividade muito grande na dor na coluna, exatamente por ela ser multifatorial e às vezes até estar relacionada com alguns problemas de ordem psicossocial. Então, além da pessoa poder ter um problema, digamos assim, físico no exame de imagem, a gente sabe, o que a gente vê na rotina é que às vezes tem pacientes que têm um exame de imagem não tão ruim, mas sofrem muito, estão com muita dor por todo esse contexto multifatorial que a gente conversou. Por outro lado, as pessoas que têm um exame muito assustador em termos de imagem, clinicamente não estão tão ruins. E geralmente são pessoas que têm essa rotina mais saudável, têm uma base muscular ao redor da coluna que dá uma estrutura que compensa um pouco a questão da degeneração da coluna vertebral. Exatamente, um conjunto de fatores auxilia e muito, né, neste tratamento. Doutor Alexandre, agradeço a tua participação aqui, agradeço aí todos os esclarecimentos fundamentais, eu acredito, principalmente para quem passa aí neste momento, né, por uma situação assim. Obrigada por estar aqui conosco no NT Sul hoje. Nada, foi um prazer, fico à disposição dos amigos, uma boa tarde a todos. Bem, bom trabalho por aí. Conversei com o Dr. Alexandre Borba, ele que é presidente do Comitê de Coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional do Rio Grande do Sul, Daniel. Volto contigo.
Muito obrigado, Gabi, pelas informações, dicas importantes para a gente cuidar da saúde, cuidar da coluna. E como eu falei antes de começar aqui esse conteúdo da Gabriela Belo, falando sobre coluna, que muita gente ia se identificar, vários já estão mandando mensagens para a gente sobre isso. E eu tenho certeza que aí em casa, né, certamente teve gente se arrumando no sofá, se arrumando na cadeira, que às vezes a gente vai deixando a desejar, né? A gente vai sentando assim de uma maneira mais confortável e relaxando um pouquinho e depois não tem jeito, a dor bate a porta, né? Olha só, a Clésia está participando com a gente. Ela está na casa de campo do filho, em Águas Claras, curtindo, muito bom, diz ela aqui, um abraço, saúde e paz. E aí ela conta que ela tem esse problema, tem muita dor nas costas, não tem cura, diz ela, só alivia, e aí ela conta que ela faz hidro 2 vezes na semana, é muito bom. Obrigado, Clésia, por mandar a mensagem e o seu relato, viu? Um abraço aí para você e para toda a família. Leila Quevedo está com a gente aqui também, parabenizando a enfermeira Fernanda dessa história que a gente contou lá na abertura do telejornal NT Sul. Fernanda que fez um parto de uma mãe dentro de um carro, de um veículo de aplicativo em Santa Catarina. Se você perdeu essa história, esse relato, daqui a pouquinho todos esses conteúdos vão estar lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Não deixe de acompanhar, de assistir essa incrível história que a gente contou hoje aqui. Quem mais? O William Berger está com a gente, contando aqui que ele está de férias e está também de olho aqui na programação. Obrigado, William. Tudo de bom para você, uma ótima sexta-feira. Bom, vamos aqui para a tela para ver os recadinhos que estão chegando do nosso WhatsApp, a Guacira Fraga. Linda atitude da enfermeira Fernanda, ajudando uma mãe no seu parto inusitado. Deus abençoe elas e a mamãe Gabriela Belo. Obrigado, Guacira, pela participação. Grande abraço aí para você, né? Realmente foi um parto inusitado e muito rápido, né? Quando a mamãe lá tomou o carro para ir para a maternidade, né? O tempo não foi suficiente. O pequeno Pietro estava com muita pressa. Quem mais? A Daiane está com a gente aqui. A reportagem do parto dessa moça me emocionou. Há quase 8 anos ganhei minha filha em um posto de saúde no interior de Caçapava do Sul. Agradeço todos os dias a Rosângela Siqueira, enfermeira que fez meu parto. Parabéns, Gabriela. Filhos são uma bênção, diz aqui a Daiane. Eu acho que essa foto que a gente tem na sequência, não tenho certeza se é a foto que a Daiane manda. É sim, tá aí a Daiane e a sua pequena filha, né, que também nasceu de uma maneira, vamos dizer assim, rápida e também teve o suporte de uma enfermeira. Que bacana. Obrigado, viu, por esse relato e por mandar a foto. Um abraço para toda a família aí. Quem mais? Tiago Brito está com a gente também. Registro desta chuva abençoada. E o Tiago manda vídeo para a gente. Vamos ver. Tá aí o vídeo da chuva que o Thiago manda pra gente, uma chuva que cai mansamente, né? E quando é assim, a gente fica feliz e certamente comemora quando a chuva vem sem temporais. Inclusive, a gente falou aí na previsão do tempo sobre alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse alerta já foi rebaixado, Defesa Civil ontem também destacou sobre o risco de temporais, mas à medida que o tempo passa, os temporais vão ficando mais distantes. Que bom que a chuva venha dessa maneira, de maneira calma, de maneira mansa, para regar o nosso Rio Grande do Sul, que tanto precisa de chuva. Quem mais? O Jairo, de Caçapava do Sul. Aqui em Caçapava do Sul, o arroz está ficando no seco. Cada dia que passa, a estiagem fica mais grave. Obrigado, Jairo, pela sua mensagem. Que pena, né? Tomara que a chuva venha, que ainda reverta um pouquinho dessa situação, como a gente mostrou, inclusive, em reportagem agora há pouco, matéria da Lena Caetano. Quem mais? Maria Silveira está com a gente, meu esposo e eu não perdemos o NT Sul. Muito bom, vocês mostram todas as notícias. Obrigado, Maria, grande abraço para você, para o seu esposo e a você que participou com a gente do telejornal desta sexta. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui, mas no nosso site você, claro, pode acompanhar outras notícias, então acesse tvcachoeira.novotempo.com. Muito obrigado pela sua companhia hoje e também durante toda esta semana. Eu te espero na segunda-feira ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, excelente final de semana. Tchau!